Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, vamos fazer uma oração? Abaixe sua fronte. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor a direção do Teu Santo Espírito nesta manhã. Que a Tua palavra que tem que ser trazida, Senhor, traga com clareza nossos corações e que haja transformação nas nossas vidas. Usa a minha vida, Pai, Espírito Santo de Deus. Minha mente, meu coração, entrego ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confesso que hoje nós vamos tratar um assunto um pouco diferente. Tem falado bastante sobre milagres, sobre cura, né? Sobre fé. Mas Deus me trouxe uma palavra um pouco diferente, até um pouco difícil. Mas certamente vai mexer com muita gente aqui nesta manhã, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, às vezes, também vem para nos apertar um pouquinho os parafusos que precisam ser apertados. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Nós vamos ver do primeiro versículo até o 11. Me acompanhe aqui. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir na alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Dramalhão, hein? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tivesse compaixão da boboreira, no qual não trabalhaste, nem a fizesse crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. Vamos todos o 11? E não hei de eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Quero trazer uma pergunta aqui nesta manhã. Quantos grandes peixes necessitou Jonas? É o meu tema. De quantos grandes peixes necessitou Jonas? Um pouco fora do usual, mas vocês vão entender. Vamos começar por aqui. O reino dos céus, o reino de Deus, é um reino de alegria. Você crê nisso? Amém? Ou seja, onde há a manifestação de Deus, sempre há bênção, e se há bênção, vai haver alegria, e onde há alegria, a paz e a misericórdia de Deus. Então o reino de Deus, que é um reino de luz, é de exuberante alegria. Você pode crer nisso? Amém? Amém. Então gozo, alegria, prazer, satisfação, júbilo, são alguns sinônimos de alegria. Interessante que em Deuteronômio 28:47, diz assim: porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Vou parar aqui. É uma das primeiras vezes que aparece a palavra alegria no Velho Testamento ou na Bíblia. Veja que alegria é uma palavra extremamente positiva. Mas nesse contexto aqui, ele está num contexto negativo. Porque o Senhor está dizendo ao povo assim: olha, vocês estão dispostos a viverem alegres por tudo que eu tenho dado sem que vocês mereçam. Mas como você não está me servindo com alegria, é isso que o Senhor está dizendo. O que vai acontecer? Você não está servindo com alegria, eu estou te dando tudo, então agora você vai servir ao inimigo. Então veja, de onde vem a alegria? Ela vem do Senhor, ela vem de uma celebração da graça de Deus, de um favor de Deus, da misericórdia de Deus. Saber que seus pecados foram perdoados, saber que o Senhor tem colocado a proteção sobre a sua vida,
que as bênçãos do céu estão sobre a sua vida, que os anjos do céu vão adiante da sua vida, protegendo 24 horas por dia, que Ele te salva, que Ele te cura, que Ele te abençoa, te levanta, que te restaura. Então você entenda isso, viva cheio de louvor e viva cheio de alegria, quando você entende isso na sua vida, amém? A IBC é uma igreja alegre, amém? Porque nós sabemos, entendemos o que Deus tem nos feito. Agora, quando então nós compreendemos que é a graça, é a misericórdia e é o favor, nós então vivemos com alegria. O problema é que você não vive pela graça, pela alegria, e normalmente muitos têm vivido, na verdade, ao contrário, com amargura. Esse é o problema. Porque o que vive pela graça entende a bênção do Senhor, entende que ela não virá por causa da sua conduta. Você abre os olhos hoje de manhã, quando você se acordou, certamente você já pecou desse momento até aqui. Não só uma, talvez várias vezes. Mas o Senhor, por sua graça, Ele perdoa, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Amém? Dá para entender? Aí você fala, ô pastor, não diga que a gente vai pecar, mas olha, até nessa questão, uma característica da alegria é justamente a gente ter um coração agradecido. Porque a gente entende que, de qualquer forma, nós estamos sendo perdoados pelo Senhor sem merecermos. Então você caminha direito, caminha feliz, porque na verdade a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. O cristão alegre é um cristão feliz, o cristão alegre é um cristão forte. E esse é um reino, o reino de Deus é um reino de graça, da graça, e é um reino de alegria. E a nossa primeira alegria, com certeza, vem porque Deus nos abençoa. Amém ou não? Sem dúvida. Você é abençoado, você não é feliz? Você não é abençoado, você está com saúde, está com dinheiro no bolso, está em ordem da sua família, está completando 30 anos de casamento, você está feliz, você está alegre. Bênçãos do Senhor te trazem alegria. Mas abra, ou nos acompanha aqui na tela, 2 Crônicas 20, 27. Olha que interessante esse texto. Aliás, eu sugiro a você ler esse texto inteirinho na semana, aí, 2 Crônicas capítulo 20. Diz assim, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Vou rapidamente contar o contexto aqui. Veja que interessante, Josafá, que era o rei de Judá, havia pecado perante Deus, porque ele havia se aliado a Acabe. Acabe era o rei de Israel e ele era esposo de Jezabel, a terrível Jezabel. Nunca deu um nome ao seu filho de Jezabel, tá certo? Porque Jezabel é B.O., né? Então Jezabel era ruim mesmo, e Acabe, seu marido, também era ruim, e eu não sei por que Josafá se alia com eles, faz um pacto, erra. Mas aí o que acontece? Por causa desse erro, Deus permite que Amon, os filhos de Amon, invadam Judá. E aí o que acontece? Josafá, então agora, cometido um erro, levanta os seus olhos aos céus, pede perdão e pede que o Senhor intervenha nessa batalha. O que acontece é que Deus, que é misericordioso, Ele entra nessa situação da graça, da favor, entra com o seu poder, e ali o que acontece? Extermina o inimigo, é derrotado. O que estava fadado, Josafá morrer naquele dia, provavelmente, Deus entra com a sua misericórdia, e ali houve uma grande vitória do povo de Judá sobre aquele povo, onde, além da prosperidade e da vitória, houve despojos à vontade. A Bíblia fala que ficaram 3 dias recolhendo os despojos daquela guerra. Ficaram ricos, felizes, abençoados, ainda livres do inimigo. Agora, você não vai me dizer que quem tem a graça de Deus, como Josafá teve, não vai ter o seu coração alegre? Veja, Josafá, mesmo errando, ao pedir perdão ao Senhor, a consertar com o Senhor, Deus entrou com a sua misericórdia e Josafá pôde se alegrar pela grande vitória que ele recebeu naquele momento. Por isso que o reino de Deus é um reino de alegria. Nossa, gente, está meio tristinho aí, né? O reino de Deus é um reino de alegria, amém? Veja, mesmo com problemas, mesmo pedindo perdão, veja, Josafá errou, o Senhor entrou com a sua bênção e trouxe vitória para aquele momento ali na vida do povo de Judá. Agora, em Isaías 35:10, há um outro tipo de alegria, que ela vem da redenção. Diga aí, redenção. Olha o que diz lá, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo,
e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha que belo texto. Então, redenção é quando o Senhor, então, agora te compra do cativeiro, te tira lá do cativeiro, do lamaçal do pecado, e agora você é filho de Deus. Nós acabamos de declarar, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então, veja, o texto está dizendo que há gozo e alegria para os redimidos do Senhor. Cadê os redimidos do Senhor? Eu sou um deles. Você tem que ter gozo e alegria aí, porque o Senhor Jesus já te comprou, já te salvou, glória a Deus. Então, existe o gozo que vem porque o Senhor te prosperou, te abençoou, está tudo certo. Mas há um tipo de gozo porque o Senhor agora te redimiu. E esse é bem diferente do outro. E se você vê que esse gozo é tão bom, ainda há outro mais profundo ainda, que eu chamo do gozo do Espírito Santo. Está lá em João 16, 22, assim também vós, agora na verdade tendo tristeza, mas outras vezes vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Esse contexto todo está falando do Espírito Santo. Então diz a Bíblia que nada vai poder tirar a sua alegria. Amém, glória a Deus. Então, irmão, se Deus te abençoou, se Deus te redimiu, e se Deus te deu o Espírito Santo de Deus, você pode estar alegre no gozo do Senhor 24 horas por dia, você pode estar alegre. Vamos dar um sorriso aí. Vamos sorrir, vamos ver, nós estamos alegres porque temos Jesus Cristo no nosso coração, o Senhor tem nos abençoado, temos o Espírito Santo junto conosco, glória a Deus. Merece até uma salva de palmas, alegre, feliz, não é isso? Amém. Mas nada disso é meu assunto, só estou mostrando que o crente tem que ter alegria. Mas eu pergunto nesta manhã, por que tanto cristão então amargurado? Porque isso existe. Porque parece que a igreja, às vezes, é um local de pessoas amarguradas. No reino que acabamos de ver, de gozo e alegria, tantas pessoas amarguradas. Porque igual a Jonas, essas pessoas não entendem o que é graça divina. Esse que é o problema. Aqui diz o texto, acabamos de ver, que Jonas estava irado, estava ressentido, estava triste. Veja, não é porque Deus não estava com ele, porque Deus estava com ele. Não é porque Deus não estava usando, porque Deus estava usando Jonas. Não é porque ele não estava no caminho do Senhor, porque Jonas estava no caminho do Senhor. Então, por que Jonas estava ressentido, amargurado, triste? Porque ele não entendia sobre a graça de Deus. E muitos na igreja têm estado com seu coração amargurado por julgamentos legalistas, e aí começam a olhar os problemas dos outros. Veja, você não tem paz, não tem alegria, porque a maneira que você olha os outros é totalmente, às vezes, condenatória. E como você olha as pessoas condenando-as, a Bíblia já fala que você fala aquilo que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amargura, você só vai falar problema. Eu não creio, sabe, que Jonas não entendia ou não cria na questão da graça. Vamos melhor não crer. Eu não creio que Jonas não cria na questão da graça. É evidente que Jonas foi rebelde, não obedeceu à ordem do Senhor. Então ele foi um homem totalmente desligado do propósito que o Senhor tinha para ele. Foi desobediente ao ponto de que quando o Senhor falou assim, Jonas, estou te dando uma ordem para você pregar em Nínive, ele claramente disse, eu não vou. Claramente. Eu não vou fazer isso. Deus então fala, ok, Jonas, você não vai? Vou chamar Moby Dick então. Vou preparar isso para você. Pois é. Aí Deus disse para o peixe, falou assim, olha, para o grande peixe. Uns falam que é baleia, outros falam que é peixe. Eu falei, cara, vou colocar baleia, eu vou estar indo contra a Bíblia. A Bíblia está falando que é um grande peixe. Vamos falar que é grande peixe. Ou a Moby Dick, né? Quem sabe, né? Mas aí o que acontece? Deus chega e fala para o grande peixe, pega o camarada aí, fica 3 dias com ele aí, vai passeando com ele no meio do mar. Veja, porque é isso que às vezes Deus faz quando nós começamos a trazer um certo julgamento aos demais. Deus vai começar a te romper em pedaços, vai começar a te quebrar. E esse foi o problema. Por isso que eu dei esse título para a mensagem de hoje. Quantos grandes peixes necessitou Jonas? Porque, na verdade, meus irmãos, quando você lê o texto do capítulo de Jonas, é um capítulo bem curto, você podia também ler isso num dia só, rapidamente. Você percebe que Jonas estava disposto a mudar depois de 3 dias dentro do peixe?
ele realmente estava disposto a chamar os ninivitas e ter misericórdia deles? Ele estava disposto realmente a dizer ao Senhor: é uma honra servir ao Senhor nesse propósito, ou nesse compromisso, ou nessa missão que o Senhor me deu de resgatar tantas vidas? Não. Jonas não aprendeu com 3 dias dentro do peixe. E às vezes nós vamos ter que ter um pouco mais, ou vamos ter que ter grandes peixes na nossa vida, para que a gente possa trocar, sabe, o ódio pelo amor. E hoje é um dia que nós precisamos aprender a mudar um certo legalismo, ou um julgamento, senão virá grandes peixes na nossa vida para que isso possa acontecer. O peixe vai continuar vindo, dores vão continuar chegando, angústia vai continuar seguindo a sua vida, e você não terá paz, até que você aprenda a ser misericordioso, assim como Deus é com a nossa vida. Porque o que acontece, meus irmãos, infelizmente, é que com a mesma vara que a gente julga as pessoas, outros também vão te julgar. Dá para se assustar um pouquinho, né? Sim ou não? É. Aí o Senhor disse: ó, vai ficar 3 dias aí no peixe. Engraçado que, ou interessante, é quando ele fica nesse período dentro do peixe, parece que ele aprendeu sobre misericórdia. Mas se você olhar o capítulo 2 de Jonas, veja que ele nunca quis pregar para os ninivitas. Chamava-os de ímpios, falavam que eles não eram dignos. Olha Jonas 2, versículo 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus, não é verdade? Nós usamos esse texto para tantas coisas, realmente Deus ouve a nossa oração. Mas Jonas, estamos falando da vida dele, ele estava em desobediência ou não? Sim, sem medo de errar. Estava em desobediência? Sim. Mas quando orou a Deus, Deus o perdoou? Sem medo, sim? Então olha o que diz os versos 6 ao 9. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-me sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e o Senhor entreti minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vão deixar a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Meu Deus, essa oração de Jonas fala que ele está com misericórdia, parece que aprendeu a lição. É ou não é verdade? Mas quando ele sai e chega agora a Nínive, olha o contraponto aqui. Sabe, Senhor, o que me incomoda? Me incomoda, acabamos de ver no começo do capítulo 4, me incomoda porque o Senhor tem misericórdia desses ninivitas. Doido. Agora, meus irmãos, aqui é onde vem realmente a mensagem para nós no dia de hoje. Há pessoas que nos acusam, há pessoas que condenam, há pessoas que perseguem. E veja, não é que essas pessoas não creem na graça e na misericórdia de Deus. Mas às vezes as pessoas creem que essa graça e misericórdia só são para elas. Você crê que aqueles homens que iam apedrejar a mulher adúltera, vocês creem que eles não tinham pecado? Claro que tinham pecado. Mas no coração deles é o seguinte: ó, os meus pecados podem ser perdoados, mas o dela não. Todos tinham pedras na mão, também eram adultos, porém diziam: eu posso ser perdoado, mas ela não pode. E isso é o que foi que Jonas disse. Que o Senhor tenha misericórdia de mim dentro do peixe, ou seja, o Senhor tenha misericórdia de mim exclusivamente. Agora, a misericórdia do Senhor para os ninivitas? Não, essa aí não. Veja, porque todo juízo e legalismo se deriva de um orgulho religioso. Ou seja, todo juízo e legalismo se deriva do quê? De um orgulho, diga aí, orgulho religioso. Então você pode apontar o dedo e dizer assim: olha, você não tem discernimento. Você não é maior do que ninguém, você não tem unção. O que acontece é que um religioso costuma esconder os seus pecados através de uma religião. Mas Deus vê tudo em todo o tempo.
Então, aquele que condena, crê que é um filho exclusivo de Deus, que tem o direito ao acesso a uma graça que os demais não têm, eu digo para você que isso, quem pensa dessa forma, isso é uma mentira, um engano, puro orgulho religioso. Veja, toda pessoa tem acesso ao favor e à misericórdia de Deus. Vou repetir, toda pessoa tem acesso ao favor e à misericórdia de Deus. Então nunca pense, meu irmão, que aquele que te condena, que não tem pecado, que quem te critica está livre do pecado. Nunca pense que quem tem pedra para te jogar está bem espiritualmente. Se fosse tão santo, não estariam tomando pedras e jogando pedras. Se fossem tão maduros, não estariam fazendo o que estão fazendo. Você já viu aquelas pessoas que se alegram quando você está no olho do furacão? Eu conheço um monte. Não vou falar que está aqui, não, mas conheço um monte. Os próprios fariseus diziam, nós somos filhos de Abraão. Ué, e nós não somos também? Não somos enxertados dentro da árvore de Abraão? Orgulho religioso. Conhece aquele que cada vez que você cai ou tropeça, ele fica contente? Quando alguém está numa fase de ruim, ele fala assim, merece. Já viu isso? Poxa vida, espero que não seja você falando isso, hein? Então, meus irmãos, é o contrário. Nós devemos sempre nos alegrar quando as pessoas são abençoadas. Nós devemos nos regozijar quando alguém se levanta, quando alguém recebe um milagre, quando alguém prospera. Nós devemos estar alegres porque são filhos de Deus. Sabe por quê? Porque a mesma graça que vem sobre eles, um dia alcança a sua vida também. Nós estamos prontos para ver a bênção de Deus agir nas outras pessoas? Peguei agora, hein? Porque a gente quer a bênção para a nossa vida. E nós nos alegramos quando essa bênção chega, glória a Deus. Mas estamos prontos para ver a bênção chegando na vida das outras pessoas e nos alegrarmos com isso? Mas parece que nós estamos cheios de inveja e ódio. Eu vou acabar bem, tá bom? No começo tem que ser meio assim impactante. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Uma festa. Sabe onde está isso? Parábola de Lucas capítulo 15, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa. E onde a festa, a alegria? Sim ou não? Não é uma festa triste, uma festa é alegria, para se divertir, para se alegrar. Olha, chegou aos pés de Jesus. Mas o irmão do filho pródigo, que se arrependeu, não viu dessa forma, ele não estava feliz. Porque nele estava o espírito de Jonas. Sabe o que disse o irmão do filho pródigo? Por que eu não posso? Por que eu não, pai? Porque o senhor nunca me deu um cabritinho aí para mim fazer um churrasquinho com meus amigos? Orgulho e inveja, essa que é a verdade, em outras palavras. O que ele quis dizer é o seguinte, olha, eu sou muito mais merecedor da bênção do que meu irmão aí. Mas sabe o que ele não entendia? É a graça, essa que é a verdade. Porque o irmão não estava sendo abençoado porque ele era bom. O irmão estava sendo abençoado porque o pai dele era bom. Glória a Deus, né? Mas o que acontece? O irmão do filho pródigo acreditava que ele podia ganhar a bênção do pai. Eu mereço, mas ele não merece. Mentira. Tudo que Deus nos dá é pela graça. Amém ou não? Tudo que Deus nos dá é pela graça. E você merece não porque você é bom, mas é porque Deus é bom. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Porque nós não somos nada, nós não merecemos nada, mas nós temos e temos recebido porque Deus é bom. Talvez o pai escutou o filho e disse assim, pai, você não me deu nada. Mas o pai deve ter falado para ele assim, filho, você não entendeu nada. Você já tem tudo. Agora volta para Jonas. Para mim, sim, então eu mereço a graça de Deus, eu sou profeta, eu sou filho de Deus, Deus me tirou do peixe, isso é algo que eu posso entender, mas Deus se atreve a perdoar essa cidade de Nínive, daquele país, dessas pessoas ruins, isso não está certo, isso é o que Jonas está dizendo aqui. Ele estava incomodado e triste com o que o Senhor estava fazendo, porque as pessoas, meus irmãos, quando tem uma amargura tão grande com pessoas, com Deus, vivem tristes, vivem entristecidas.
Sabe por que há tantas críticas nas igrejas, tantos ciúmes, tantos juízos, tantas pessoas incomodadas? Porque não entendem a graça. Isso não é religião, não entende a questão do reino de Deus. Meus irmãos, quem dá para nós a capacidade de julgar pessoas? Quem dá a nós a capacidade de rir dos outros? Quem dá a nós a capacidade de apontar os dedos ao demais? A Márcia me olha aqui, 30 anos, né, Mar? Eu fiquei muito triste, por exemplo, ao ver, não vou citar nome de igrejas, mas nós sabemos aí nesses últimos meses, tantas coisas na internet, né, de uma denominação tão grande, tem acho que 900 igrejas no mundo, sendo caluniado, sendo falado, sendo não sei o quê. Se é verdade, se é mentira, o que importa? Mas é tão triste para o reino de Deus ver tantas igrejas agora sendo fechadas porque pessoas apontam o dedo, ficam falando mal um do outro, ao invés de chegar, fazer o que Mateus 18 ensina, né? Chega na pessoa, resolve o teu problema aqui, fica na paz, deixa o reino ser abençoado. Aí todo o reino, todo que é tipo de igreja, parece que tem esse tipo de problema. É ou não é verdade? Difícil. A Bíblia diz de um rei que tinha um servo que devia muito dinheiro para ele. Muito dinheiro, impagável. O rei, na sua bondade, chega e perdoa esse servo dele. Quitou. Pura misericórdia. O servo também tinha seus credores. Ao contrário do rei, manda-os cobrar, coloca-os na prisão. A hora que o rei ficou sabendo, ficou indignado, não é possível. Eu agi com misericórdia, com uma dívida incalculável, e ele não teve o mesmo coração de misericórdia com aqueles que deviam para ele? O rei chega, manda prender esse servo. Fala assim, você não sai daqui até que você pague a conta. Ou seja, ficou lá. Aí que me chega a levar agora um próximo ponto. O que é que Deus decide fazer quando vê que o grande peixe não curou Jonas? Qual é a ideia de Deus ao ver que Jonas está triste? Porque Deus teve misericórdia dos ninivitas. O que Deus decide fazer? Decide quebrantá-lo. Diga aí, quebrantá-lo. Aí Jonas sai, é o texto que nós vemos no capítulo 4, sai, se senta numa colina, se arruma, acha uma sombrinha lá. Aí a Bíblia fala que Deus faz nascer uma boboreira. Aí Jonas fala, nossa, mas Deus é misericordioso mesmo, né? Que delícia. Literalmente ele estava na sombra e água fresca. Aí dorme. Deus manda uma praguinha, um bichinho, mata a boboreira. Aí chega, vai um ventinho do lado, aí fala, bate um ventinho lá, bate um solzinho, sono, desmaia, vou morrer, olha o dramalhão. Estou doente do calor. Mas veja, isso é o que Deus faz quando nós não temos misericórdia, quando nós não temos um coração misericordioso. Deus não faz isso porque Ele é mau. Deus faz isso porque Ele entende que só através do quebrantamento é que nós podemos entender sobre a graça de Deus. Ou seja, só quando Deus te mói, só quando Deus te quebranta, só quando Deus faz assim é que nós entendemos que necessitamos do favor de Deus sobre as nossas vidas. Sabe quantas pessoas sofrem por ódio, por legalismo, por ciúmes, por críticas? E cada vez que nós fazemos algo, Deus vai fazer assim para a nossa vida. Ou seja, da mesma vara que nós medimos a pessoa, medimos aqueles que nós estamos tratando, Deus vai nos medir. Ou seja, Ele vai nos dar uma colher do mesmo remédio que a gente está dando, para não falar do mesmo veneno, né? Eu acho que a frase certa é do mesmo veneno, mas eu falei assim, vamos falar o remedinho, né? Mas é isso que acontece. Olha, lembra do Jacó? Como Jacó era chamado? De o enganador. O que aconteceu com Jacó? Foi parar lá em Labão. Sabe quem era Labão? O mestre dos enganadores. Tá bom, vai, leva a esposa, levou errada. Né? Incrível que ele não percebeu isso, né? Mas tudo bem, não tinha luz elétrica, né? Mas aí tem que trabalhar de novo para levar a segunda esposa. Veja, ou seja, sempre Deus dá uma colherada do mesmo remédio, para que a gente possa aprender.
Porque a menos que nós sejamos quebrantados na nossa vida, nós nunca vamos entender o que é a graça de Deus. E não entendendo a graça, nós também não amamos o pecador. Então, querido, se o peixe não te ensinou, como não ensinou a Jonas, e você segue sem mudar, Deus tem algo preparado para você. Cuidado. Cuidado. Não porque Ele te odeia, mas sim porque Ele te ama. E Ele quer usá-lo para que você possa abençoar o mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Você tem que estar quebrantado para que essa luz que Deus te deu ilumine os outros. Então, se você continuar a julgar, odiar, você nunca vai ser luz de nada. Aí o Senhor disse: Jonas, o que é que está te incomodando, filho? Jonas era meio difícil. Ah, pai, o Senhor me mandou um peixe. Manda uma praga. Manda um calor. Como é que eu não posso ficar triste? Veja, tudo que Deus fez com Jonas, fez para explicar para ele uma realidade. E era para que ele tivesse misericórdia das pessoas. Jonas não teve misericórdia, por exemplo, da abóbora, ou da boboreira. Ele não trabalhou por ela. Ela nasceu num dia, morreu no outro. Foi um breve momento. Então, como é que ele não poderia ter misericórdia daquele povo de Nínive? Então, todo esse tempo, Deus, na verdade, queria ensinar para Jonas a misericórdia que ele deveria ter. Assim como eu tive com você lá no peixe, Jonas, como eu tive você quando estava o calor, quando eu fiz nascer essa boboreira, eu vou sempre continuar tendo misericórdia para a sua vida, porque eu sou bom para você, é isso que Deus estava falando. Eu não estou entendendo porque você está sendo mal com as pessoas. Porque se eu te dou amor, por que você tem odiado? É isso que Deus está falando. Se eu te dou uma palavra de vida, por que você fala sobre morte aos demais? Veja, essas pessoas de Nínive, elas não têm o discernimento para se livrar-se daquilo que Satanás colocou, que o inimigo colocou para eles. E o seu trabalho, Jonas, era você ir lá, ensinar, dar entendimento às pessoas, não a condená-las, não criticar, não perseguir. E como essa boboreira que morreu, há lugares que têm pragas de morte. E nós estamos sentindo que estão nos matando. E sabe o que fazem? Você já viu aquele pessoal que vai para matar bichinho, como pulverizadores? O pessoal põe nas costas e começa a ter e vai jogando pulverizador. O que acontece é o seguinte: há muitos exterminadores de famílias que ficam pulverizando, tá certo? A família, ao invés de pulverizar o local. Chega em um lugar, pulverizam as pessoas. Veja, o problema do exterminador não são as pessoas, são a praga, meu irmão. E a igreja evangélica está se dedicando a dar vida às pragas. As igrejas expõem pecado, olham o pecado nas redes sociais, criticam, falam e julgam. Mas nós somos exterminadores da praga, não das pessoas. Ah, podia ser o melhor, né? Amém? Nós temos que ir na fonte, exterminar as pragas, não as pessoas. E o povo está ao contrário. Jonas não entendia. O Senhor disse que o enviaria para matar a morte, não as pessoas. Havia mandado para trazer uma palavra de vida, libertar 120 mil pessoas daquela cidade. Então, como se incomodar por ter tido misericórdia contigo e você não ter misericórdia com os demais? Isso que Deus estava dizendo para Jonas. Lembra-se de Judas? Judas, em certa ocasião, falou assim: mas por que está desperdiçando esse perfume aí nos pés de Jesus? Podia vender e dar aos pobres. Na verdade, Judas não estava nem aí com os pobres. E hoje, meus irmãos, os evangélicos, infelizmente, vivem de uma aparência que não é real. Querem aparentar que são santos quando não são. Querem aparentar que são puros quando não são. E isso fazem, sabe como? Criticando, murmurando, perseguindo pessoas. Pode soar muito bom, às vezes, diante de pessoas. Mas diante de Deus, que vê todas as coisas, está provocando um quebrantamento que pode vir para a sua vida, como pode vir para a minha vida também. Tudo bem até aqui? Tá na paz aí, tá bom? Dizem que às vezes, estava na reunião pastoral, eu pensei: não, pastor, o senhor precisa às vezes dar umas cajadadas. Eu falei: então tá bom, hoje eu vou dar uma cajadada bem dada. Qual a lição que nós temos que aprender hoje?
Amor, pregar a palavra, ter misericórdia, ajuda ao caído, levantar o coração de quem não tem esperança. Vou repetir, amor, diga aí, amor, pregar a palavra, ter misericórdia, ajuda ao caído, levantar o coração de quem não tem esperança. Talvez você fale, mas pastor, eles são os pecadores. Você não é? Eu não sou? Só sou que eu sou um pecador justificado, como você é um pecador justificado. Você está aqui hoje, meu irmão, porque alguém preferiu olhar com misericórdia para a sua vida. Se ele fosse olhar para a sua história, talvez até fugiria. Deus sabe bem a sua história e às vezes sabe que a sua história não é das melhores. Mas alguém olhou com misericórdia, a palavra de Deus chegou. Alguém um dia disse, não, Deus deu um favor para a minha vida, eu recebi de graça eu vou dar. Meu irmão, Jesus veio dar palavra de vida. Ele não veio dar palavra para Instagram, não. É palavra de vida, não é de morte. E Deus teve que colocar Jonas em uma situação que ele necessitava de misericórdia. E quando Jonas ali se viu desesperado, desobediente, com calor, com sede, sem casa, abandonado, nada, não tendo nada, até dentro do peixe, Deus o ouviu. Isso que Deus é tremendo. Deus o ouviu. Sabe que a Bíblia diz que nós aprendemos ou devemos aprender por instrução. Que a gente não pode ser burro ou cavalo, que para obedecer precisa ser colocado um cabresto. Então há duas maneiras só de aprender. Ou aprendemos por instrução, ou aprendemos pela experiência. E Deus quer que nós olhemos a sua palavra e aprendemos através dela pela instrução da sua palavra. Amém? Agora, veja, se o Senhor vai nos quebrar em pedaços, como estava acontecendo com Jonas, aí você vai aprender pela experiência. E essa é bem dolorida. Essa é bem dolorida. Que Deus tenha misericórdia. Como nós podemos amar as pessoas, ou dizer que amamos as pessoas e julgá-las ao mesmo tempo? Você ter nojo do pecador e pretender amá-lo. Quando Jesus viu os leprosos, ele não teve nojo dos leprosos. Ele foi lá e tocou nos leprosos. Você sabe que a lepra, se você tocar, ela é transmissível. Por isso que todos eram afastados. Mas Jesus tocou nas chagas dos leprosos, e as chagas dos leprosos não vieram para Jesus. Ao contrário, o poder de Jesus limpou e sarou e curou aqueles leprosos. E a igreja tem que entender, a igreja de Cristo tem que entender isso nos dias de hoje. Nós não estamos aqui para fazer que as chagas sangrem, nós estamos aqui para fazer que as chagas sejam curadas. E Jonas teve que aprender isso com o peixe. Quantas dores Jonas poderia ter evitado se tivesse aprendido com o primeiro peixe? Mas Jonas não podia servir a Deus dessa maneira. E nós temos que aprender que só aqueles que aprendem com a misericórdia podem dar misericórdia. Vou terminar aqui. Pode vir. Será que nós estamos cheios de religião para justificar nossos ódios? Estamos tão cheios de religião para justificar nossa rejeição e julgamento contra as pessoas? Antes de querer julgar, condenar, meus irmãos, temos que entender que nós necessitamos do favor, da misericórdia de Deus a todo momento. Quantos grandes peixes foram necessários para Jonas aprender a misericórdia? E sabe que ele mesmo não aprendeu de imediato. Interessante que Nínive aprendeu de imediato. Isso é tremendo. Porque às vezes as pessoas que nós julgamos têm um coração muito mais doce para Deus do que nós mesmos. Por isso que trata-se de um reino de amor. Você tem que viver o amor. E vivendo o amor, você vai viver o gozo e a alegria. Amém? Foi bom, hein? Acabei de chegar lá na frente de novo. Você vivendo o amor, você vive o gozo e a alegria. Eu levanto todas as manhãs feliz, porque eu sei que a graça de Deus, que as misericórdias de Deus estão sobre a minha vida. Eu não tenho que sair e murmurar. Você acordou hoje? Tomou um café? Se não tomou um cafezinho aqui? Vestiu uma roupa bonita? Veio de carro ou de Uber? Mas tinha dinheiro para pagar o Uber?
Está aqui sentado, vai sair aqui, vai almoçar na sua casa, num restaurante? Por que eu tenho que murmurar de alguma coisa? Hoje é uma ordem de Deus, nesta manhã, que Deus me deu para falar para a sua vida. É tempo de deixar de julgar, para começarmos a amar. Vou dizer de novo, porque essa ordem é a ordem de Deus para essa manhã para nós. É tempo de deixarmos de julgar, para começarmos a amar. Quantos aqui eram pecadores antes de virem a Cristo Jesus? Tem gente que não é? Levanta a mão, porque todo mundo era, meu irmão. Não é pegadinha, não. Quantos eram pecadores antes de virem a Cristo Jesus? Você continua sendo pecador, mas pecador justificado. Agora, então, estou vendo aqui um monte de homens e mulheres cheios de pecado. Sabe o que Deus fez? Deu graça sobre a sua vida. O que Deus fez? Deu graça sobre a sua vida. Jesus então disse para um monte de religiosos: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que esses religiosos fizeram? Soltaram a pedra. Aí Jesus disse para aquela mulher que estava sendo condenada: viu? Eu não vou te condenar. Jesus não falou uma palavra sobre o pecado que ela estava ali. Eu não vou te condenar. Vai, não peques mais. Isso que Jesus disse. E hoje nessa manhã eu venho te dizer: olha, aprenda o amor, aprenda a misericórdia e viva no gozo, na alegria que jamais irá terminar no Senhor. Você podia aplaudir o Senhor, né? Diga comigo aí, mas de coração: Senhor, quebranta meu coração. Se Jonas não tivesse aprendido misericórdia, a eternidade nos mostraria milhares de pessoas que estariam indo ao inferno. E se você não aprende a amar pessoas, a ter compaixão com as pessoas, muitos vão se perder. E sabe que essa culpa não é de Deus, é sua. Vou terminar com uma história. Você conhece aquele cantor, pastor, compositor chamado Marcos Witt? Quem conhece? Só os velhinhos, né? Na verdade ele é famosíssimo. Não, ele é americano, mas ele viveu no México. Marcos Witt é muito famoso. Busca na internet aí, um dos grandes ícones da música gospel no mundo todo. Mas hoje ele é pastor também, compositor. Ele é filho de missionários, essa história é verídica. Por que no México? Porque quando ele era criança, o pai dele, que era pastor, mudou-se para Durango, México. Sabia que existe uma cidade chamada Durango? Não sei se todo mundo é duro lá, mas tem a cidade que é Durango. Durango, México. Foi lá, pequenininho. O pai dele é pastor, foi com a família fazer missões naquela cidade. O pai dele era piloto de avião. Então, além da igreja que ele ministrava, para sustento da igreja, o seu próprio sustento, ele era piloto de avião e ele pulverizava as regiões agrícolas com o aviãozinho dele. Certo dia o pai dele então, como todos os dias habitualmente, sai de casa, se despede da família e vai fazer o seu trabalho de pulverizar com o seu aviãozinho as plantações. Certa plantação que ele estava fazendo, alguns guerrilheiros acharam que era um avião do DEA contra narcotráfico e metralharam o avião. Esse avião cai e o pai dele morre. Só por causa disso, a família que estava ajustada começou agora a crescer com grandes necessidades. Sua mãe então assume a igreja. Já existe um conflito de uma mulher ser pastora, veja, ainda mais naquela época. O conflito de agora não ter um sustento adequado para sua família. Então eles crescem agora na pobreza, crescem na necessidade, sendo perseguidos religiosamente, porque como já imagina uma mulher à frente de uma igreja. Mas as duras penas cresceram. Marcos começa agora a se despontar e ser levantado por Deus na área da música. Esse jovem começa a escrever canções. Eu nem sei quantas canções ele tem. Ele tem centenas, vou dizer. Mas ele tem muitos prêmios Grammy. É um
homem que foi usado tremendamente por Deus na área musical. E em certo tempo, depois que ele já se despontou, depois que já foi famoso, agora ele vai fazer um concerto numa cidade chamada Zócalo. Se você não achou que conhecia Durango, duvido que você conheça Zócalo, no México. Alguém conhece? Vai me surpreender aqui agora. Mas ele foi fazer um concerto musical em Zócalo, no México. Quando chega lá, um homem chega perto dele e fala: Marcos, queria conversar com você. Fala: pois não. Marcos, fui eu quem matou seu pai. Aí Marcos se põe no lugar dele. Viu aquele homem e, é evidente, começou a sentir todas aquelas dores causadas pelo mal que aquele homem fez. Mas Marcos perguntou só uma coisa para aquele homem: Jesus já te perdoou? E ele responde: sim, há 10 anos eu conhecia Jesus e o Senhor Jesus já me perdoou. E eu queria vê-lo, não podia, não conseguia. Hoje Deus me deu a oportunidade de estar à sua frente para pedir o seu perdão. Com a música fica difícil assim, né? Marcos disse ao homem: olha, se Jesus já te perdoou, eu também tenho que te perdoar. Glória a Deus, né? Que coração. Aí você se pergunte, como é que um menininho, órfão, sem dinheiro, necessitado, se levanta de Durango, México, que eu nem sei onde fica. México eu sei, mas Durango eu não sei. Num local totalmente inexpressivo, como um menininho desse daqui se levanta, e Deus o usa em 5 continentes do mundo, para pregar, para cantar. As músicas deles marcaram gerações, porque Deus sabe por quê? Porque Deus vê os corações. Deus vê os corações. Aí Marcos, só impressionante, escreve uma canção. Sabe o que ele chama essa canção? Deus é bom. Fica em pé. Quando Marcos canta Deus é bom, sabe por que ele canta? Ele canta porque ele entende o que é a bondade de Deus. Deus é bom, meus irmãos. Mas nós precisamos entender essa bondade de Deus na nossa vida. Olha a canção aqui, e você vai cantar com a gente. Bom tem sido Deus. É fácil. Bom tem sido Deus. Bom tem sido Deus. Deus é bom? Deus é bom. Acho que você aprendeu, porque é isso. Tem sido Deus. Levante sua voz junto conosco. Bom tem sido Deus. Bom tem sido Deus. Deus é bom. Escute essa parte agora. Sua bondade me alcançou, seu amor me resgatou, sua graça me salvou.
Cante conosco. Tem sido Deus. Vocês? Vocês? Tem sido Deus. Mais uma vez. Bom, tem sido Deus. Deus é bom. Deus é bom para a sua vida? Será que você entende que hoje é uma manhã que a gente precisa se consertar? Amém ou não? É mudar o coração. Eu não tenho dúvida que aqui há pessoas que estão feridas por palavras que outros disseram, por alguns que apontaram o dedo. Você é isso, você é aquilo, você não merece o que você tem, você não sei o que e tal. Tantos estão assim. Eu dou glória a Deus, porque isso Deus já curou na minha vida. Glória a Deus. Mas há pessoas que estão machucadas. Hoje Deus é bom e vai curar suas feridas hoje. Há pessoas que estão aqui, que o Senhor falou no meu coração, que às vezes têm tido atitudes que precisam ser consertadas. De quantos grandes peixes você vai precisar para aprender? A graça, a misericórdia de Deus, é favor de Deus sobre a sua vida, e para você retransmitir isso da mesma forma que você recebeu. Eu te convido hoje, vamos ter um tempo no altar de Deus. O altar é para se quebrantar. Se você está ferido, vem no altar. Se você feriu, vem no altar. Se você está com problemas, vem no altar. Porque Deus é bom, e Ele vai trabalhar no seu coração nessa manhã, vai limpar tudo isso que às vezes está aqui preso. Porque o que Deus quer fazer conosco é sempre nos ensinar que o seu amor ultrapassa problemas. A sua misericórdia não está vendo as dificuldades que nós temos. Ele é poderoso, pode vir, Ele é poderoso para trazer, para curar, para libertar. E você vai ter um novo tempo de alegria na sua vida, um novo despertar no seu coração, no nome de Jesus. Então não saia do seu lugar, venha para o altar de Deus enquanto cantamos mais uma vez. Deus é bom. Levante sua voz. Bom, tem sido Deus. Bom, tem sido Deus. Bom, tem sido Deus. Eu não gosto de forçar absolutamente nada, mas eu não sei o que você está fazendo no seu lugar aí. Eu queria estar aqui, ó, porque muitas vezes eu fui ruim, sabe, com pessoas. Algumas vezes eu falei que não devia. Até para minha esposa, eu já falei, 30 anos casado, já falei coisas que não devia. E a gente precisa aprender. O que Deus quer fazer nessa manhã não é apontar o dedo para ninguém, meu irmão. É só para limpar o coração. É entender que o Senhor quer transformar a sua vida de fé, a sua vida com Deus, a sua vida como um cristão. Deixar de ser religioso e ser um seguidor de Jesus. E você que foi ferido, vamos trazer o perdão para Deus para o coração. Olha aqui, os discípulos de Jesus estavam caminhando com ele. Isso vai estar lá em Lucas 9. E veja que os discípulos de Jesus andavam com ele, viram ele curar feridos, viram ele sentar com crianças, viram ele perdoar a mulher adúltera. Aí um dia Jesus fala assim, fala isso para Tiago e João: vão naquela cidade ali, em frente, arruma um lugar para nós dormirmos lá. Eles chegaram lá, foram rechaçados por aquela cidade. Está lá em Lucas 9, 51, 55. E eles ficaram indignados com isso. Chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus,
desce um fogo e queima todo mundo lá, assim como aconteceu com Elias. Olha o coração. Jesus chega e fala assim: ô, que espírito vocês são? Veja, o Filho do Homem veio para pregar, e eu entendo que vocês estão me seguindo, e as suas famílias também estão me seguindo, mas eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Eu não vim para odiar, mas eu vim para amar. Eu não vim para destruir, mas eu vim para edificar. Eu não vim para trazer doenças, eu vim para curar. Eu não vim para tirar sonhos, mas levantar as pessoas. E o seu povo, todos nós aqui, necessitamos ser como Ele é. Alguns entenderam. O seu povo, a IBC, precisa aprender a ser como é Jesus. Que todos nós, nunca nos contaminemos com a religião, mas que nós restauremos vidas, que nós curemos vidas, que nós alcancemos vidas, que nós possamos ajudar pessoas, assim como nós mesmos fomos ajudados um dia. Amém? Eu sei que às vezes aqui as pessoas estão feridas. Deus vai limpar isso hoje. E depois eu vou orar com toda a igreja, porque na verdade esse é um compromisso da igreja de Deus. Amém? Curva a sua fronte para a mão no seu coração. Pai, tua palavra foi ministrada hoje, Senhor. Ó Deus, e o Senhor claramente fala ao nosso coração, Pai, que nós devemos ser como o Senhor é, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de graça, de favor. Nesta manhã, Senhor, eu peço a Ti, Pai, por aqueles que estão feridos por palavras, por atitudes. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que levanta vidas, Senhor. Pai, traz aqui nesta manhã um novo recomeço para nossas vidas. Um levantar do Senhor, Deus. Tira toda a dor, toda a tristeza por palavras, por atitudes. Ah, Deus, às vezes palavras familiares, de amigos, que tanto machucam, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira tudo isso do nosso coração, Pai. Pai, também se nós em algum momento, Deus, fomos aqueles que também falaram, insultamos, dissemos que não deveria, Pai, também perdoa o nosso coração, Senhor. Deus, porque queremos ser Teus filhos amados, queremos aprender conforme a Tua palavra nos instrui a aprender, Senhor. E através dela segui-la, Senhor, com lealdade, com firmeza de coração, Pai. Então nesta manhã abençoe, Pai, toda a nossa igreja, considerada da minha vida, Senhor. Pai, que possamos aprender, Senhor, a restaurar pessoas, a curar vidas, a alcançar vidas, ajudá-las, Senhor, assim como o Senhor fez um dia com a nossa vida, Pai. Que essa seja uma igreja que emana amor, emana misericórdia, emana favor de Deus sobre nós, Pai. E assim louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que transforma situações. E que saiamos nessa manhã, Senhor, regozijantes, porque o Senhor é bom sobre as nossas vidas. O Senhor nunca olhou para os nossos pecados, o Senhor nunca olhou para os nossos erros, mas o Senhor é bom e sempre transformou, Pai. Pai, em nome de Jesus, transforma nosso coração. E que possamos aprender de Ti, Senhor. E assim entregamos nossa vida para ser, ó Deus, mudados por Senhor. Em nome de Jesus. Amém.